Graça e paz, queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham através das redes sociais e também do WhatsApp. É um prazer estar com vocês nessa manhã de terça-feira, mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E o tema da nossa palavra hoje, a nossa reflexão, é o seguinte tema: deveria ser mais fácil. Muito bem, deveria realmente ser mais fácil. Essa reflexão eu comecei a fazê-la logo pela madrugada, quando acordei e notei que o clima no quarto estava aquele clima maneiro, né? Aquele clima mais gostoso que costumeiramente. E a gente é aquele dia que Deus resolve nos mostrar alguma coisa. E quando eu me virei para o lado, minha esposa estava orando. E eu fiquei por ali, na relutância, e comecei a me lembrar disso, que deveria ser mais fácil. As coisas deveriam ser mais fáceis. Mas por que não são mais fáceis? Porque a gente escolhe o caminho mais difícil. Talvez você seja daquelas pessoas que estejam passando por um problema sério, um problema grave na sua vida. Talvez você seja daquelas pessoas que estejam enfrentando problema financeiro. Talvez você seja daquelas pessoas que estejam enfrentando problema de enfermidade. Talvez você seja daquelas pessoas que estejam enfrentando problemas conjugais. Ou talvez você seja aquela pessoa que esteja enfrentando problema com vício, ou alguém de sua família, ou alguém que você conhece. Enfim, são inúmeras as razões que leva as pessoas a entrarem no estado de desespero e por causa de um sofrimento atroz e muitas vezes por não saber fazer aquilo que deve ser feito de sua parte, as pessoas terminam perdendo a sua crença em Deus. E por que isso acontece? Acontece porque a gente gosta de fazer as coisas da maneira mais difícil. Qual é a coisa mais coerente para um crente, ou para quem deseja se relacionar com Deus, qual é a coisa mais coerente a fazer quando está nessas situações, se bem que já deve ser feito em toda e qualquer situação da sua vida. Está passando por problema, está ansioso, está enfrentando dificuldades, não sabe o que fazer, qual é a solução, qual é o caminho mais perto, mais curto, ou o caminho correto? É o caminho da oração e do relacionamento sincero com Deus. E por isso a minha pergunta: deveria ser mais fácil. Deveria ser mais fácil a gente orar, a gente buscar a face de Deus. E eu comecei a pensar nisso por causa da minha própria relutância. Vi a minha esposa orando, senti que o ambiente estava propício e passei alguns momentos ainda na minha relutância. Até que depois, por fim, após ter feito essa reflexão, eu me ajoelhei e fui orar também. Mas a gente bate em todas as portas até ficar com as nossas mãos doendo. A gente bate em muitas portas, bate com força, grita, esperneia, procura amigos, procura vizinhos, procura familiares, procura desconhecidos. A gente se entrega a uma ansiedade terrível até consumir todas as nossas forças. E qual é o resultado disso? Fracasso, tristeza, desilusão, desapontamento e uma angústia, muitas vezes, que nos força a tomar atitudes errôneas. Mas orar deveria ser mais fácil. A gente conhece as orientações da palavra de Deus para nós. Jesus disse: pedi, dá-se-vos-á,
batei e abri-se-vos-á. Tudo isso são ensinamentos de Jesus. Ele manda pedir, manda bater, manda insistir, manda a gente orar, e a gente não faz da maneira que Jesus orienta e termina tendo muitos prejuízos. Prejuízos esses, dos quais trazem alguns momentos, algumas fatalidades irreparáveis sobre a nossa vida. Nós perdemos muito porque somos teimosos. E muitas vezes a gente até associa essas coisas à nossa preguiça, mas tantas outras vezes é por causa da nossa teimosia. Mais uma vez eu repito o tema: deveria ser mais fácil, mas não é. Por quê? Porque essas coisas do relacionamento com Deus envolvem muitos pormenores, das quais o apóstolo Pedro ensina aqui na palavra de Deus, na sua primeira carta, no capítulo 5, a partir do versículo 6, ele disse: humilhai-vos, portanto, sob a mão de Deus, ou debaixo da potente, da poderosa mão de Deus, para que em seu tempo Deus vos exalte. Olha, mas a gente diz que é tão ruim esse negócio de se humilhar, né? Mas muitas vezes, e a gente vai precisar fazer isso em relação a outras pessoas. A gente se humilha para o político, a gente se humilha para as pessoas do posto de saúde, a gente se humilha quando está doente, a gente se humilha quando o filho está doente, a gente se humilha quando está... Mas para Deus a gente não quer se humilhar. É aquele que tem a potente mão, a gente não quer se humilhar, a gente se recusa a se humilhar. E isso atrai problemas terríveis sobre nossa vida. Olha o segundo passo. Então, o primeiro passo deveria ser mais fácil, mas a gente não quer. O segundo passo é lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A gente lança a nossa ansiedade para todo mundo, menos para Deus. Você está vendo como a gente faz a coisa da maneira errada? E aí fica nesse estado de angústia. O peito parece que estão batendo com a marreta, tanta angústia que está sobre a sua vida. Ao invés de você aproveitar a orientação médica que a palavra nos dá, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Às vezes alguém conta-nos um problema e a gente absorve a angústia daquela pessoa, e aí fica ele e nós angustiados. Com Deus isso não acontece. Pode lançar toda a sua angústia, que Deus não vai deixar se angustiar por causa da sua angústia. Não, ele já o fez na cruz do Calvário. Jesus já assumiu as nossas angústias. Quando ele disse no Getsemane: a minha alma está angustiada até a morte, ele já assumiu. E como Deus, ele não é afetado por essas coisas. Pelo contrário, ele tem cuidado de nós. Nos guarda, nos ajuda, nos abençoa. E aí, terceiro ponto: sede sóbrios e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Você entendeu o segredo aí? No que a gente não se humilha para Deus, no que a gente não lança sobre ele, lançar é jogar e deixar lá, não é jogar e pegar de volta, não. Às vezes a gente tem a mania de desabafar com alguém, mas depois junta tudo num saco e traz de volta. Não, lançar é deixar lá, nos pés de Deus. Quando a gente não se humilha e quando a gente não lança nas mãos de Deus as nossas ansiedades, a gente vira presa fácil para o nosso adversário
nos tragar a nossa fé, a nossa confiança, o nosso senso de entendimento de que Deus realmente é a solução. Deveria ser mais fácil, mas não é. Nós deveríamos buscar os recursos que Deus nos dá, porque eles são os corretos e deveriam para nós ser os mais fáceis. João, em uma de suas cartas universais, disse: os seus mandamentos não são penosos. Mas a gente acha muito penoso orar, se humilhar, buscar, estar na presença de Deus. A gente reluta, está na luta, está na prova, fica esperneando, relutando, pelejando, sofrendo desnecessariamente, até que a nossa cabeça dura entenda e se humilhar diante de Deus, lançar a nossa ansiedade para nos tornarmos sóbrios e vigilantes, é a grande jogada inteligente que o crente deve fazer. Deus abençoe você e a sua vida. Deus abençoe a sua família. E que nesta manhã, neste dia de hoje, nesse 4 de outubro de 2016, a palavra de Deus penetre em seu coração a ponto de produzir o efeito necessário para você poder então se aproximar de Deus e vencer as suas guerras. Eu quero orar com você. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos na sua presença, estamos agradecidos porque a sua palavra nos orienta, a sua palavra nos exorta, a sua palavra fala conosco. Quero te apresentar a essa pessoa que está aí do outro lado, que precisa do renovo, precisa se levantar, se erguer, ó Deus amado, e está sem forças porque tem buscado recursos em qualquer outro lugar e não tem buscado na fonte, no lugar aonde nós achamos verdadeiramente a solução. Focaliza, volta, Senhor, os teus olhos para nós e nos ajuda a voltar os nossos olhos para Ti, porque em Ti nós devemos esperar. Arranca toda angústia, toda perturbação, traz a paz, o alento, a calma sobre a vida destas pessoas. Nós te agradecemos, meu Deus, te louvamos e te bendizemos, em o nome de Jesus. Amém e amém.